Pode ir. Bom dia, alunos do oitavo ano. Nós estamos retornando com as nossas aulas, né? Voltando atendendo a pedido de alguns colegas de vocês. Nós vamos fazer um repeteco, dando uma recapitulação nas nossas aulas de tecido, aula de histologia. Lembrando a vocês que nós vamos falar do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, como foi falado em sala de aula, né? Destacando para vocês que o tecido muscular e o tecido nervoso, nós vamos falar sobre eles depois. Por quê? Se nós falarmos agora de todas as características do tecido muscular, quando nós chegarmos lá em proteção e locomoção, onde os músculos exercem um papel fundamental, importantíssimo e principal dentro do processo de locomoção, juntamente com os ossos, nós vamos ter que rever toda essa parte. Quando nós chegarmos no sistema nervoso, nós vamos ter que rever toda a parte de tecido nervoso, né? Uma vez de que o neurônio é uma peça fundamental dentro do sistema nervoso. Então nós vamos falar primeiramente tecido epitelial e tecido conjuntivo. Depois, numa outra oportunidade, nós falaremos do muscular e do nervoso. Então vamos lá. Bom, quando nós falamos em tecido, o que é um tecido? Tecido é um conjunto de células semelhantes que, agrupadas, desempenham uma determinada função no organismo. Este é o conceito básico, guardem bem isso. Se eu pergunto, por exemplo, para a Vivi assim: Vitória, o que é um tecido? Como é que a Vitória vai me responder? Como é que você responderia, Vitória? Isso, né? Tecido, então, é um conjunto de células semelhantes que vão se agrupar e desempenhar uma determinada função no organismo. Bom, não existe um conceito melhor para tecido do que esse. E quando nós falamos nos tecidos, nós sabemos que existem quatro tipos básicos de tecido. Primeiro deles, tecido epitelial. Segundo, tecido conjuntivo. Terceiro, tecido muscular. E quarto, tecido nervoso. Porque senão nós perderíamos com tanta complexidade, nós temos apenas quatro tipos de tecido. Antigamente, você viu aqui que com 300 anos atrás, quando nós estudei histologia, nós pegamos para tecido, era uma confusão tremenda. Por quê? Porque nós pegamos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido nervoso, tecido cartilaginoso, tecido musculoso, tecido ósseo, tinha monstruosidade de tipos de tecido. Quando na realidade, a maioria deles apresentam características típicas semelhantes ao tecido conjuntivo. Então, o que aconteceu? Todos aqueles que são características próprias, características que poderiam ser agrupadas, foram colocadas dentro do tecido conjuntivo e nós fazemos aqui então a parte muscular. Bom, quando nós falamos, por exemplo, do nosso tecido epitelial, nós podemos dizer que o tecido epitelial ele se divide em dois tipos. Primeiro, ele é um tecido de dois revestimentos. Ele dá estética corporal. Ele protege nosso corpo contra agressões do meio externo. Ele tem sensibilidade do nosso corpo em relação ao meio externo. Ele faz proteção, ele regula a temperatura, né? Ele absorve material, ele absorve determinados materiais que nós vamos ver mais tarde como é que acontece, e ele é formado pela camada córnea, ou seja, é formado por uma camada de células germinativas. O que é células germinativas? Bom, quando nós falamos em células germinativas, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui numa figura no livro, como é que é a nossa epiderme, como é que acontece a epiderme. Bom, aqui nós temos primeiramente um corte, né? Um esquema, lembrando a vocês que aqui nós temos um esquema e aqui nós temos uma foto onde nós temos um aumento, uma ampliação microscópica de 480 vezes de um corte da pele.
Nós temos aqui as 3 camadas da pele. Nós temos a epiderme, que é a camada córnea, que é a camada mais externa, que é a parte de revestimento que nós estamos falando agora. A derme e a tela subcutânea. O que nos interessa realmente é essa parte, a epiderme, né? Vamos passar para essa parte de aumento que está aqui. É justamente aqui que aparece, então, essa camada, né? Mostrando aqui essa camada das células germinativas, que vão produzindo estas células, elas vão multiplicando essas células, e à medida em que elas vão chegando à parte superficial, elas já são descartadas, ou seja, elas já deixam de ter o seu papel. Aí vocês vão me perguntar, e essa camadinha mais escura que aparece aqui, o que é isso? Não é? São essas as células que são germinativas? Não. Isso aqui são os melanócitos. O que é o melanócito? O melanócito são células que produzem a pigmentação que dá a cor da nossa pele, a cor da nossa pupila, da nossa íris, né? Que dá a coloração da pele. Olha aqui, vocês estão vendo aqui, por exemplo, né? Um aumento de 1000 vezes de um tecido epitelial. O que a gente observa aqui? São células justapostas, olha aqui, uma sobre a outra, né? São células, então, que têm pouca ou nenhuma substância intercelular. Lembra, lá na histologia, quando a gente falou da histologia, lá no princípio, daquela substância que aparecia lá entre as células, a substância intercelular, nós vamos falar dela hoje outra vez. Ela é muito importante neste assunto que nós vamos falar hoje. Tá? Então aqui vocês observaram naquelas células ali a presença de pouca ou nenhuma substância intercelular. É uma característica típica do tecido epitelial. Por isso que ele é chamado de tecido de proteção. Ele faz a proteção do nosso corpo. Bom, então nós falamos do tecido epitelial de revestimento. Ainda existe dentro da classificação do tecido epitelial aquele que nós chamamos de glandular, ou seja, aquele que tem a capacidade, a característica de formar glândulas. O que são glândulas? São órgãos, vamos dizer assim, entre aspas, órgãos, né, que fazem uma secreção, que produzem alguma coisa. Essas glândulas, esse tecido epitelial glandular, ele se classifica em 3 formas. Vamos passar aqui para baixo, né? Então nós temos o tecido epitelial glandular, que forma glândulas exócrinas. Nós temos tecido epitelial glandular, que faz as glândulas endócrinas, e temos aquele que faz as glândulas anfícrinas. O que seria cada um desses tipos de glândula? Bom, vamos primeiro falar das glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas que apresentam um canal, um ducto, pelo qual ela elimina o seu produto, pelo qual ela elimina o seu metabolismo, né? Vamos voltar para aquele esqueminha de tecido epitelial para vocês terem uma ideia o que é uma glândula exócrina. Vamos voltar para aquele desenho. Voltamos para lá. Bom, aqui nós temos então, como foi mostrado para vocês, um corte de uma pele. Aqui vocês estão observando que nós temos um conducto, um ducto que vem do meio externo. Esse ducto vem para cá. Isso aqui é uma glândula sudorípara. O que é glândula sudorípara? É a glândula que elimina o suor, a água, né, resultante do metabolismo das células da derme. Então essa glândula tem um ducto, um canal, pelo qual ele elimina o seu produto de secreção. É um exemplo típico de uma glândula exócrina. O fígado, ele tem o ducto, né, o colédoco biliar, pelo qual ele elimina a bile no duodeno. Também é o produto do fígado, é a biliverdina, que através desse colédoco biliar ele lança no intestino, que a gente vai ver isso depois, quando a gente falar do sistema digestório, que nós mostrarmos aqui como é que funciona esse trabalho do fígado, né, como é que ele trabalha eliminando essa biliverdina.
Então, vocês vão ver que ele é a glândula exócrina porque ele mostra o ducto, o canal pelo qual ele secreta a sua substância. Um outro exemplo de glândula exócrina que nós temos, o pâncreas, né? Que elimina o suco pancreático também no duodeno, com a função de emulsificar, né? De emulsificar o quê? De secretar através das suas enzimas, a amilase, a lipase, que a gente vai ver depois, né? Nós temos lá no suco pancreático a amilase, que é responsável em trabalhar as moléculas de amido, a lipase, que é responsável em trabalhar as moléculas de gordura, e a tripsina e a quimiotripsina, que trabalham as moléculas de proteína. Esse é o suco pancreático pela parte exócrina do pâncreas. Olha só, eu falei parte exócrina. Vocês vão perguntar assim, poxa, Carlos, mas por que parte exócrina? Ele é diferente? Vocês vão ver depois. Aguardem aí. Bom, então vamos continuar aqui. Até a parte de exócrina. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, vamos lá. Coloque a sua dúvida que a gente vai tirar essa dúvida depois, ok? Vamos passar então para a parte endócrina agora. Quando nós falamos em uma glândula endócrina, endo quer dizer o quê? Dentro. Então são glândulas que não têm o canal, que não têm o ducto de secreção, que o seu produto, o seu metabolismo é lançado diretamente na corrente sanguínea. Quando as artérias, né, as veias, as artérias passam dentro dessa glândula, o que acontece? Ela joga, através do processo de osmose, é lançado, lembram o que é osmose? Difusão osmótica, a gente viu isso, né? Lá no início a gente falou de difusão osmótica. Através desse processo é passado esse produto dessas glândulas para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, então, ele vai ser o quê? Ou ele vai trabalhar alguma substância presente na corrente sanguínea, ou ele vai ser enviado para trabalhar em um outro órgão do nosso corpo, né? Vamos a um exemplo típico de uma glândula endócrina. Quando a gente fala dessa glândula endócrina, o exemplo típico que a gente tem, quem é? Vamos ao nosso amigo pâncreas. Olha, por que aqui em cima eu falei, né, parte externa? Porque ele também tem uma parte interna. No interior do pâncreas, nós temos células diferenciadas, células especializadas, que são as chamadas ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans, elas são células que trabalham no interior do pâncreas eliminando dois hormônios, a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios trabalham de que forma? O que eles fazem no nosso organismo? Eles controlam a quantidade de glicose no sangue circulante. Eles são de vital importância fazendo isso. Uma outra glândula endócrina, outro exemplo, a hipófise. Né? A hipófise é uma glândula que nós temos na base do cérebro, ela mede mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, né? E o seu produto, ela controla uma infinidade de coisas no nosso organismo. Para vocês terem, vamos dar ideia de por exemplo, né? Ela produz dois hormônios típicos. Os hormônios FSH e o hormônio LH. O que é o FSH e o que é o LH, né? Vamos lá. Esses dois hormônios são produzidos aqui e eles são levados pela corrente sanguínea até o aparelho reprodutor. O FSH, por exemplo, quer dizer hormônio folículo estimulante, no homem, ele tem a função de estimular no testículo a produção do espermatozoide e da testosterona, enquanto que o LH ele é responsável pelos caráteres sexuais secundários, que nós já comentamos sobre isso. Na mulher, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele é responsável em maturar, em preparar os folículos para que eles possam ser eliminados a cada ciclo menstrual. E o LH também é responsável pelos caráteres sexuais secundários. Bom, mas esse assunto que a gente vai tratar lá em reprodução humana. Quando a gente falar de reprodução humana, mais um pouquinho à frente, que é um assunto bem interessante, bem vasto, bem longo, que a gente vai tratar sobre isso.
Vamos continuar nas nossas glândulas. Entenderam agora por que eu falei? Viu, turma? Vocês entenderam por que eu falei exócrinas e endócrinas? Porque o pâncreas, ele faz as duas funções. Se ele faz as duas, ele é classificado como uma glândula anfícrina. Por quê? Porque ele exerce simultaneamente a função exócrina e a função endócrina. Então, ele é uma glândula anfícrina. E ele é de vital importância, como as demais, né? Não deixa de ser também, ele é de vital importância pelo trabalho que ele desempenha. Bom, a partir daí, então, a gente pode dizer que o tecido epitelial, ele é fantástico, como toda e qualquer função no nosso organismo, nessa máquina complexa que é o organismo humano, que é o ser vivo, que é o ser humano. Nós temos, então, no revestimento, no tecido epitelial de revestimento, dando replay rápido, né? Então, nós temos a camada córnea, formada de queratina, pouca ou nenhuma substância intercelular, fazendo o revestimento do corpo. Proteção, revestindo as cavidades ocas também. Então, o tecido epitelial de revestimento faz a estética corporal e reveste as cavidades ocas. Depois, glandular. Nós temos na função exócrina, endócrina e anfícrina, nós temos então aí pâncreas e aqui as exócrinas com ducto de secreção. Não esqueçam, isto é muito importante. Exócrina tem o ducto, canal de secreção. As endócrinas não possuem, o seu produto é lançado na corrente sanguínea, e as anfícrinas, elas exercem os dois papéis, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham quanto a isso ainda, pode ser colocado no nosso no nosso mural e as perguntas serão respondidas, ok? Vamos passar a um outro tipo de tecido, ao tecido conjuntivo, né? Quando a gente fala de tecido conjuntivo, nós sabemos que é o tecido de maior incidência no organismo. Onde nós pensarmos, existe tecido conjuntivo. Onde você tem tecido conjuntivo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa grande variedade que é o tecido conjuntivo. Bom, primeiramente, nós sabemos então o que é o tecido de maior incidência, né? Que ele é formado por células imersas numa substância chamada de substância intercelular. Olha só, presta atenção para não ter confusão, né? Prestem bem atenção ao que eu vou falar agora, tá? A sua formação é por células que estão imersas na substância intercelular. Essa substância intercelular, ela é formada pela... Olha lá, vamos esquecer essa parte de tecido epitelial. Ó, vamos esquecer tecido epitelial. Vamos agora ao nosso amigo conjuntivo, ok? Vamos para o tecido conjuntivo agora. O tecido conjuntivo, então, né, ele é também a substância intercelular, que ele é formado pela substância fundamental amorfa. Mas o que é substância fundamental amorfa? O que é isso? Substância fundamental amorfa é uma substância gelatinosa, transparente. Gelatinosa porque lembra quando tem substância gel, ele é formado basicamente de... vamos lá, de que é formado? Fala aí, vamos lá. Isso, glicoproteínas. Então, a substância fundamental amorfa, ela é formada por glicoproteínas e água. Por isso ela é gelatinosa. Pegaram, não esquecem? Vamos embora, vamos continuar. Além dessa substância fundamental amorfa, nós vamos encontrar o quê? Fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. 3 tipos de fibra. Caramba, o que são essas fibras? O que elas fazem? Fala pra gente. Eu vou falar agora, calma, peraí, eu vou falar isso para vocês. As fibras elásticas, elas dão a elasticidade ao tecido, a flexibilidade ao tecido. As reticulares, elas são alongadas, formam retículos. E as colágenas, elas trabalham como cola, elas dão adesão ao tecido, aos ossos.
elas dão adesão à musculatura. Elas aqui trabalham, quando fervidas, elas trabalham como uma cola. Então elas fazem esse tipo de trabalho, essas fibras colágenas. Bom, vamos continuar falando disso. Falamos então das fibras que formam o tecido, substância fundamental amorfa. Bom, vamos às células que formam o tecido conjuntivo. Quando nós falamos nas células do tecido conjuntivo, primeiro delas, os fibroblastos. Caramba, né? Fibroblastos, nome meio esquisitinho, mas é legal. Esse tecido, essas fibroblastos são aquelas que formam, que fazem a substância fundamental amorfa, que faz a substância intercelular. Ó, repetindo, fibroblastos produz a substância fundamental amorfa, quer dizer, trabalha na formação das glicoproteínas com a água, formando a substância intercelular. Beleza? Depois nós temos um outro tipo de célula, os nossos amigos. Esses são amigos mesmo, tá? Não é igual verme não, né? Que são os inimigos que a gente viu lá no 7º ano, tá? Quando a gente estava no 7º ano, lembra que nós falamos dos vermes, nossos inimigos? Né? Agora a gente vai falar aqui dos macrófagos, olha lá. Os macrófagos são células especializadas. Por quê? Porque elas digerem micro-organismos, elas digerem substâncias estranhas. Então elas trabalham como um processo de digestão. Depois dos macrófagos, nós temos os mastócitos. O que são os mastócitos? Os mastócitos são células que fabricam a heparina. Para quem não sabe, a heparina é uma substância anticoagulante. Então, eles são responsáveis, os mastócitos, por evitar que haja coagulação do nosso sangue, ou seja, evitar que haja uma hemólise, a formação de trombos, né? A hemólise. Então vamos continuar. Bom, nós temos ainda aqui os nossos amigos plasmócitos. Os plasmócitos, eles são responsáveis em produzir anticorpos. Olha só, gente, pelo amor de Deus, não me confundam plasmócitos com macrófagos. Os macrófagos digerem micro-organismos. Os plasmócitos fabricam anticorpos. É coisa diferente. Quando nós falamos lá no sistema circulatório, na nossa aula de circulatório, que a gente vai falar depois, nós vamos falar um pouquinho de sangue, das características do sangue, né? Além do que a gente vai falar no conjuntivo, porque o sangue também é tecido conjuntivo, tá? Nós vamos falar um pouquinho como é que atuam esses anticorpos no nosso organismo, né? Além dos plasmócitos, nós temos os leucócitos. Esses leucócitos, eles formam um mecanismo de defesa. Eles atuam como os macrófagos. Por quê? Os leucócitos vão lá, identificam um corpo estranho, eles vão lá, cercam, o macrófago vai e mata o danado. Então, nós temos aí a atuação em conjunta de dois tipos de material. E temos ainda os nossos amigos adipócitos. Os adipócitos são células que fazem a retenção, que absorvem as gorduras, os lipídios, fazendo tecido de reserva, tecido esse que é responsável em dar a energia, além de manter a homeotermia. O que é homeotermia? Temperatura igual e constante. Nós somos homeotérmicos, né? Então, quando a gente volta para aquele desenho lá do quadro, daquele esquema, vamos voltar para o esquema. Voltamos para o nosso esquema. Quando vocês olham nesse esquema, por exemplo, estão vendo essa partezinha amarela que está aqui? Essa partezinha amarela que aparece, ela é chamada de tela subcutânea ou hipoderme. É nessa camada que nós temos a reserva feita pelos adipócitos. É aqui que nós vamos ter, então, a reserva de gordura. Ela é responsável em manter o equilíbrio da nossa temperatura corporal. Entenderam? Voltamos para nosso quadro, para cá. Voltamos para a nossa explanação. Bom, deu para entender? Até agora tudo bem. Tecido conjuntivo, as células, vocês entenderam?
Caso não entendam, não esqueçam. E a gente responde, ok? Vamos agora para as variedades desse tecido conjuntivo. Bom, dentro da variedade nós temos o tecido conjuntivo frouxo. O que é o tecido conjuntivo frouxo, né? Ele aparece logo abaixo da epiderme, formando a derme, a segunda camada da pele. Naquela camada onde nós temos o folículo piloso, nós temos as arteríolas, os capilares, as vênulas, onde nós temos tudo as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, né? Aí nós temos então, esse é chamado de tecido conjuntivo frouxo. Quando a gente passa por... Vamos botar aqui então frouxo para a gente ver os tipos, vamos lá. Então tecido conjuntivo frouxo. Depois do tecido conjuntivo frouxo, nós temos o tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo denso, ele é responsável em formar os tendões. Ele é responsável em agregar a musculatura aos ossos, em dar aquela flexibilidade, de permitir que o trabalho de locomoção, de sustentação seja realizado. Então daí nós temos os tendões sendo tecido conjuntivo denso. Depois do tecido conjuntivo denso, nós temos o tecido conjuntivo adiposo. Ó, lembra dos adipócitos aqui, ó? Os adipócitos, ele vai formar o tecido conjuntivo adiposo. Está aqui as reservas que acontecem. Ele é responsável em controlar tudo isso aí. Depois que a gente fala do adiposo, nós vamos para o tecido conjuntivo de sustentação. Aí, ó, tecido conjuntivo de sustentação. Quem faz essa sustentação? Quem sabe? Quem lembra? Nada mais, nada menos do que os nossos ossos, do que as nossas cartilagens. Então nós temos aí, né, a sustentação sendo feita por essas cartilagens, por aquelas células que são chamadas de condrócitos. Aí, ó, uma boa ideia. Vamos pesquisar o que é um condrócito? Quero que vocês pesquisem isso aí, o que é um condrócito, tá? Fica lançado aí para vocês, ó. Está lançado, hein? Uma pesquisa sobre condrócitos, né? Vamos pesquisar o que é um condrócito, vamos conhecer a fundo o que é um condrócito. Deixe isso a cargo de vocês, para que a gente possa depois, mais tarde, falar sobre eles, tá? Então, olha lá, uma dica. Pesquisem sobre condrócitos, vocês vão gostar de saber as características desses condrócitos. Continuando então, né? Então nós falamos dos condrócitos, é a cartilagem que a gente encontra aonde, né? É a cartilagem que a gente encontra aqui, né? A do nariz, por exemplo, é a cartilagem hialina, ela é flexível, ela é mole. Quando nós falamos daqui, né, da orelha, né, nós temos aí as cartilagens. Além da cartilagem hialina, nós temos as fibras elásticas, ó, que permite essa flexibilidade, né? Ninguém vai pegar e ficar puxando a orelha para ver se ela vai esticar não, né? Tá? É só para vocês entenderem, gente, aqui, ó, não é para pegar a orelha de ninguém e ficar puxando, ficar brincando de elástico de vai e vem não, tá? É só para vocês aprenderem que ela realmente tem uma fibra, ela permite uma elasticidade, além da característica dada pela cartilagem hialina. Depois nós vamos falar do nosso amigo osso. O osso, ele é formado por uma célula especializada chamada de osteócito, né? Esse osteócito, então, ele aparece no interior e ele leva cálcio, daí a sua rigidez, daí a sua complexidade dada, permite com que ele tenha a sua função, que ele tenha a sua característica da locomoção. O cálcio, não sei se vocês sabem, é uma substância orgânica. Daí muitas das vezes tem pessoas que têm a osteoporose, que é a deficiência de cálcio no organismo, então eles têm que fazer o quê? Beber leite, queijo Minas, né? E fora outros meios que você tem a necessidade de fazer uma reposição no cálcio para fortalecer os ossos. Para fortalecer quem? Os condrócitos, né? Vamos continuar. Depois que a gente fala então desse tecido de sustentação, nós vamos agora sim, olha lá, ó, vamos para o nosso tecido conjuntivo chamado de sangue. Olha lá, o sangue então, ó, o sangue que nós mencionamos lá no tecido epitelial, que nós mencionamos aqui, nós vamos falar dele agora outra vez.
O sangue ele é formado de duas partes. A parte líquida, que nós chamamos de plasma, e a parte dos elementos figurados, que é formado pelas hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos, de eritrócitos. Lembram que a gente já falou disso, né? As hemácias, elas são responsáveis em dar a cor vermelha ao sangue, assim como elas são responsáveis também em transportar O2 e CO2. Os leucócitos fazem o mecanismo de defesa. E as plaquetas, que são fragmentos de megacariócito. O que é um megacariócito? Cara, que bicho estranho é esse? Você nunca falou em megacariócito com a gente, cara? Né? O que é um megacariócito? O megacariócito são os fragmentos, são células que nós temos da medula óssea, né? Que se fragmentam e formam as plaquetas. Elas são responsáveis em fazer a coagulação do sangue, né? Pô, como é que elas atuam? Vamos a uma hipótese, né? As meninas, vamos usar as meninas agora como exemplo. As meninas, as mulheres, elas vão muito à manicure, fazer unha, né? Chega lá, ela começa a fazer fofoca, falar da vida alheia com a manicure, e a manicure sem querer, pão, tira um bife do dedo, né? O que acontece? Ele começa a sangrar, não é verdade? Na mesma hora, o que acontece? Nós temos no sangue uma substância que é chamada de fibrinogênio. Esse fibrinogênio, quando nós temos alguma lesão no vaso, né, que você começa a perder o sangue, esse fibrinogênio se transforma em fibras, em fios de fibrina, que vão e se agregam ao local. Essas plaquetas se agregam ali naquele local, formando um tampão, formando como se fosse um remendo naquele local, até que as células possam substituir aquela lesão. Então daí nós temos a ação das plaquetas fazendo a coagulação, fazendo a reestruturação juntamente com a fibrina, com o fibrinogênio. Tá? Bom, e aí depois que a gente fala então, né, desses elementos figurados, o plasma nós já falamos, que ele transporta nutrientes, que ele transporta os hormônios, que ele transporta vitaminas, né, e transporta os elementos figurados também. Nós vamos falar agora então do outro tipo de tecido conjuntivo, que é o hematopoético. Quer dizer que o nosso tecido conjuntivo ele é poeta também, né? Ele é poético? Não, ele não é poético não, gente, espera aí. Ele é hematopoético. O que é isso? Ele é responsável em formar as hemácias e os leucócitos. Ele é responsável em produzir as hemácias e leucócitos, né? Ele é formado por dois tipos dois tipos. Existe o tecido hematopoético linfóide, que é aquele da linfa, lembra que a gente falou da linfa lá na frente, né? Lá atrás, e ele também é responsável pelo mieloide, que forma a medula óssea, ok? Bom, vamos parar por aqui hoje, nesse nosso